Olá, meninas. Boa tarde. Tudo bem? Tá me ouvindo, Mariana? Luísa, cadê sua câmera? Manu, cadê a câmera de vocês? Oi? Estão Oi. com frio? Tá frio aí na casa de vocês? Na minha tá. Mas tá meio friozinho mesmo. Como foi o final de semana? Foi bom? Foi. Foi? Então Foi. tá bom. Minha mãe e meu pai combinando os trem pro meu aniversário. Foi bem cansativo. É? Que dia que vai ser? A festa vai ser no sábado, aí meu aniversário vai ser na segunda. Dia 15. Que bom. Você vai fazer quantos anos? 14. Ah, que legal. Logo, logo chega os 15, hein? Isso é bom comemorar aniversário. É muito bom, mais um ano de vida, saúde, né? Uhum. Faz parte. Cadê os colegas de vocês? Estão atrasados, né? Eu vou fazer a chamada, então, enquanto eles não conectam, tá? Luísa, Mariana, tá todas as duas muito caladinhas aí. O que foi? Mariana, quem fica aí com você, Mariana? Não, é porque hoje eu mudei de lugar e meu irmão fica aqui do lado. Ah, é? Então é ele que fica aí querendo participar da aula também. É. Ele tá tendo aula agora, não? Não, Alô? é só 2 horas. Ai, que bom, né? Seja bem-vinda, Alice. Seja bem-vindo, Luiz. Luiz, ativa a câmera. Calma, Vamos já lá. ligo. Vou fazer a chamada de vocês. Ei, tia, você copiou, né, o girassol daquele dia. Copiei, você viu? Eu gostei dele. As próximas aulas a gente vai ter um fundo assim europeu para ficar mais atrativo, assim, mais legal. Então vamos lá. Todo mundo recebeu a nota do questionário? A pontuação? Porque não é nota, é só uma pontuação. Todos receberam? Sim. Sim. Então tá. E você Então, tirou aquela que ia anular? Aquela sim, questão? considerei. Então, em cima da nota que você tirou, como eu desconsiderei uma questão, eu acrescentei um a mais, entendeu? Uhum. Então tá. Alice presente, Mariana presente, Luiz presente, Emanuele está presente, tá faltando, Daniel estava se conectando, né? Tá faltando a Mirella e a Ana Laura ainda. A Ana está conectando. Ativem a câmera, por favor, Daniel. Luísa presente, Luísa. Eu não falei seu nome aqui, você nem me cobrou, hein, Luísa? Isso, fiquem com a câmera ativada. Vocês estão com o livro aí? Ana Laura, ativa a câmera. Ana Laura, ativa a câmera para nós, por favor. Daniel também, tá, Daniel? Para mim dar presença para vocês. Meninos, olha só. Essas atividades de sondagem, elas vão acontecer toda sexta-feira, tá? Elas são, tipo assim, uma revisão de conteúdo que a gente já viu, do decorrer da semana, até alguns da semana anterior. Então, eu peço para vocês sempre estar revisando tudo que a gente viu, em cima daquilo que foi feito na sexta-feira. Não tem dificuldade. Então, se você já viu aquilo, ah, tia, eu posso consultar o livro? Pode, não tem problema. Você pode consultar seu livro sim, tá? Porque isso não é prova, é só atividade mesmo para revisar todo o conteúdo que a gente viu e ver como que vocês estão em relação a como está compreendendo e tudo. Então, elas serão pontuações que são dadas para vocês toda sexta-feira, tá? É importante o mesmo ritmo que a gente está seguindo. Que você acesse o Zoom, mesmo que você não tenha dúvida, você tem que me dar um feedback. Depois, se você não tiver dúvida, pode sair do Zoom
e continuar seu questionário, tá bom? Ô, Combinadinho? tia Larissa, Oi. eu só não entrei naquele dia lá no negócio porque eu tive que responder o questionário na rua, porque meu pai tava. Eu tinha que comprar umas coisas, aí eu tava tentando de tudo pra responder. Quando for assim, você me manda pergunta no WhatsApp, tá? Tá, mas eu entendi a maioria, acho que eu só errei 2 ou 3, se eu não me engano. Foi tranquilo, né? Ah, então tá Uhum. bom. Então tá. Eu tenho aqui anotado também a pontuação de vocês, só que tá na minha outra lista. Mas tá tudo anotadinho. Tudo que vocês forem fazendo, todos os questionários respondidos, vai estar tudo anotadinho, tá? Aí vocês me perguntam, tia, mas essas pontuações é importante? Claro que é, porque é uma forma de estar apontando vocês, a participação de vocês nas nossas aulas online, tá? Por isso que é importante que vocês façam e também estejam presentes nos plantões. Então esse questionário é como se fosse sua nota de conceito, no caso. Isso, como se fosse isso, entendeu? Ah, entendi. Então vocês têm que estar sempre, tem que estar fazendo, tá? Então tá bom, meninos. Eu vou compartilhar com vocês, entendeu, Ana Laura? Tia, a Ana gente Laura? parou no usos e ocupações de solo, não foi? Hoje é história, né? É, Hoje é história. Lá na página 42, tá? deixa eu abrir aqui. Daniel, eu preciso que você ative sua câmera, tá? Meninos, estou compartilhando a minha tela com vocês. Já abriu aí para vocês? Tá abrindo. Tá Tá um pouco abrindo? travado. Verifiquem Tá para abrindo. mim se abriu, tá? Abriu agora. Página 42. Tá. Daniel, outra coisa. Ah, eu respondi as atividades que eu recebi de vocês, tá? Todos os e-mails estão respondidos. Aí eu vou estar enviando depois a correção das atividades da semana passada, tá? Daniel, eu Tia, não eu tô vi com as suas muita atividades. dúvida, porque de vez em quando eu abro o e-mail, aí eu vou ver os e-mails que eu enviei e tem umas atividades da senhora que aparece que não enviou, parece. Tem muitas aqui que não enviou, parece. Mas eu tô recebendo, tá bom? O Tá. único da turma de vocês que eu não tô recebendo atividade é do Daniel. Daniel, me fala depois no privado o que tá acontecendo, tá? Cadê o Daniel, gente? O Daniel tá aqui, ele Deve estar conectou, mas acho comendo, que ele certeza. não tá participando da aula. Tá bom, então. Então vamos lá. Só pode, né? Sempre ele come esse horário. Meninos, então vamos continuar na página 42. Aqui nós vamos continuar falando da situação de revolução industrial, tá? E tudo o que aconteceu. Vou só colocar minha chamada para cá, eu não vou usar ela agora. E aí vamos lá. Então a gente viu semana passada como que se iniciou a segunda revolução industrial, certo? E teve dois pontos importantes que é o que iniciou essa segunda revolução industrial. A primeira era fábricas têxtil, né? Então o pessoal saiu do campo, foram trabalhar nas fábricas na cidade e a principal ramo de produção na época era a indústria têxtil, né? Então assim, o recurso de utilização do algodão. Certo? Agora, a segunda revolução industrial, né? Ela iniciou com dois pontos importantes. Primeiro, né? O uso da energia elétrica e da siderurgia. O que seria a siderurgia? A mineração do ferro, né? E do carvão. Então, o marco foi isso. Continuando aqui, ó, na página 42, que é esse que está aparecendo aí, esse mapa ele é a relação do desenvolvimento, aqui, ó, ele é a relação do desenvolvimento econômico na Revolução Industrial, tá? Então, ele demonstra como que foi esse crescimento. Então, aí, ele é meio ruim de ler, né? Mas é só essa representação mesmo. Então, ele vai provar qual era a relação de desenvolvimento da economia industrial, né? E a expansão das ferrovias. Então, ele vai mostrar as estradas de ferro que cortavam a Europa, em que ano? 1890, tá? E a melhoria dos recursos de transporte. É difícil de fazer a leitura nele, porque está meio apagado aqui na imagem, mas no livro vocês conseguem ver de forma melhor, né?
Então, deem uma olhadinha aí, tá vendo? Aqui a gente tem a parte rosinha e a parte verdinha, né? Vamos lá. Gente, não consigo ler essa legenda aqui não, mas tá bom. Ele vai falar justamente das estradas de ferro europeias que foram criadas nesse ano de 1890, tá bom? Então, podem ver que foi um avanço muito grande comparado à primeira Revolução Industrial. Então, se eu pedir vocês para caracterizar os aspectos da primeira Revolução Industrial, quais foram os aspectos da segunda Revolução Industrial, o que vocês iriam responder para mim? Vocês entenderam a pergunta? Não? Vou refazê-la. Quais foram os principais aspectos da primeira Revolução Industrial e da segunda Revolução Industrial? Daniel apareceu? Daniel, responde essa. Ativa seu fone aí. Eu cheguei agora, nem ouvi. Então, vou perguntar novamente. Se eu perguntar para você, quais foram os aspectos da primeira Revolução Industrial? Quando eu falo em aspectos, eu falo quais foram os avanços econômicos da primeira Revolução Industrial. Quais foram? Surgiram as primeiras fábricas? As primeiras fábricas, isso mesmo, Mirella. Surgiram as primeiras fábricas. Sempre falei. Posso responder, Oi? tia? Posso responder? Pode. A primeira foi quando que começou tudo, que foi lá na Inglaterra, e na segunda foi que foi expandindo para os outros países. Que aí que foi que cresceu tudo. Isso mesmo. Só que cada uma tem uma característica econômica. Vamos lá comigo para a gente não esquecer? Primeira Revolução Industrial. Característica econômica. Fábrica de têxtil, tá? Fábrica de produção têxtil. Ou seja, eram fábricas que trabalhavam com algodão, certo? Característica da segunda Revolução Industrial. Aí a gente tem aí, ó, a siderurgia, tá? E a energia elétrica. Então, a gente tem siderurgia e energia elétrica. Qual é a característica econômica da segunda Revolução Industrial? Siderurgia e energia elétrica. O que foi criado, então, na segunda Revolução Industrial? Foram criadas, então, as ferrovias, né? Então, o meio de transporte. A questão da energia também, né? Igual você falou da lâmpada aqui, que foi Isso, então foi descoberto nessa fase a energia elétrica, a energia, né? Na verdade, ainda não era elétrica, mas foi descoberta a energia. E aí, gente, a gente tem aí, na verdade, sim, gente, energia elétrica mesmo. Só que a fonte de matéria-prima dela era o carvão ativado, tá? Aí a gente teve aí a energia elétrica, o primeiro avanço econômico da segunda Revolução Industrial. E aí a gente tem também melhorias no meio de transporte, porque foram criadas as ferrovias, tá? E qual que era o minério utilizado nessa época? Ferro e carvão, tá bom? Então, ficou claro? Quem era o país que era a maior potência industrial nessa época? Continuava sendo a Inglaterra, tá? Aí foi a partir desse ano de 1890 que a Inglaterra começou a ter, então, como a gente pode falar, concorrência. E a concorrência dela, porque aí entra a França também para ir junto com ela nesse crescimento econômico, aí ela passa por uma crise e muitas fábricas inglesas declaram falência. Tá? Que eram as mais pequenas, né, tia? Isso. Nesse período aí, esse período ficou conhecido como um tema importante, monopolista.
que quer dizer isso? Quer dizer que ela perdeu, né, a sua capacidade de controle sozinha do mercado. Tá bom? O que é um capitalismo monopolista? É uma concentração do mercado nas mãos das grandes empresas. Então, o que é monopolismo? É a concentração de mercado nas mãos de grandes empresas. Elas sozinhas detêm o controle do mercado, tá? E aí, gente, lá no século XIX, continuando, né, até meados do início do século XIX, houve então isso aqui, ó, a utilização do petróleo. Então ele era um sistema, ele era utilizado para iluminar, tá? E foi só a partir da metade do século XIX que começou a mudar para a invenção do motor movido a combustão. Outra data importante é a data de 1859, que foi então perfurado, tá? O primeiro poço petrolífero nos Estados Unidos. E o petróleo se tornou uma atividade econômica industrial para a época, tá bom? Isso aqui, ó, até hoje é um dos produtos mais importantes da economia mundial. Então, se eu pergunto para vocês, qual é o produto mais importante para a economia mundial? Pode marcar esses parágrafos aí. É o petróleo, tá? É o petróleo. Alguma pergunta? Alguma pergunta? Não? Mirela, tem alguma dúvida? Não. Eli, Mariana, alguma dúvida? Não? É pra marcar só o último parágrafo? Sim. Esse último aí pode marcar. Penúltimo, né? Com isso, gente, veio também a indústria automobilística. Ela começou, então, a se mostrar, né? Começou a se desenvolver. Então, com o desenvolvimento da indústria petroquímica, em 1896, Henry Ford ele criou o primeiro veículo movido a combustão, que era o quadrículo, retratado nessa imagem aqui, ó. Esse é o primeiro veículo movido a combustão, criado por Henry Ford, tá? Na Revolução Industrial, Henry Ford ele é muito importante porque as fábricas dele promoveu emprego para muita gente nessa época, tá? Então aqui vem uma pequena biografia dele, né? Então ele lançou no mercado dos Estados Unidos o primeiro carro a preço popular, não era caro, todo mundo, quem tinha condição podia comprar. O sucesso com o público, então, tornou o veículo um dos bens mais desejados do mundo capitalista. Então, a produção de carros baratos dependia, então, da racionalização da produção. Então, a máquina produtividade foi alcançada com linhas de montagem de produção. Cada operário era responsável por uma atividade específica. Então, esse modelo recebeu o nome de Fordismo, tá? Então, isso aqui também é interessante. Página 43, a que a gente está agora, a gente vai falar, então, quais foram as inovações, né? As inovações tecnológicas que aconteceram, né? Então, aqui, ó, presta atenção, a gente saiu, né, de uma situação precária de vida, precária, assim, um pouco mais simples, e tivemos já um avanço tecnológico na segunda Revolução Industrial. Encontrou-se, então, energia elétrica, né, com Thomas Edison, e aí surge as máquinas a vapor, aí surge o primeiro carro, né, criado a combustão, tá bom? Mas aí tem uma classe que deve ser falada, que foi muito prejudicada nessa Revolução Industrial, nessa segunda Revolução Industrial. E nesse caso é a vida dos operários, tá? Os operários, mesmo com os avanços tecnológicos, eles viviam de forma precária. Os lucros, eles eram sempre concentrados nas mãos dos donos das indústrias e dos comerciantes e dos banqueiros. Então, outra coisa que é importante vocês marcarem, em quais setores
estava a concentração dos lucros na segunda revolução industrial? Nas mãos de quem? Dos donos das indústrias, nas mãos dos comerciantes e dos banqueiros. Os trabalhadores, eles não eram mais donos do meio de produção. Então, o maquinário, as ferramentas, né, as terras, eles perderam tudo isso. E aí eles passaram, então, a ser obrigados a vender a força de trabalho deles. Como que seria isso, né? Ou eles trabalhavam para ganhar um baixo salário, ou eles ficavam sem emprego e não iam ter condições de sustentar suas famílias, iam ficar em estado de muita miséria e até fome, tá? Então, aqui, gente, é muito importante falar sobre isso. Os trabalhadores, eles passaram a vender a sua força de trabalho por um preço muito baixo. Por quê? No campo, eram eles que eram os donos do meio de produção, porque eles que usavam os maquinários, as ferramentas, a terra, tudo estava na mão deles. Agora, surgem-se então máquinas que só precisam deles para dar o suporte para que as coisas sejam produzidas, né? E com isso, para garantir o sustento, mulheres e crianças foram trabalhar nas indústrias, onde recebiam salários menores e eram expostos a um trabalho exaustivo. Então, todo o dinheiro que ganhavam era utilizado para garantir a sua sobrevivência. Marquem isso também. Aqui surge, continua um trabalho escravo, só que com outro nome, tá? O nome de operários. Então, essa utilização de trabalho infantil foi utilizado onde o trabalho infantil? Na mineração, tá? Então, era corriqueira, né? Mas isso aqui, essa ilustração, ela mostra, tá vendo? Crianças trabalhando em mineração. Isso aqui é uma imagem do ano de 1843. Como eles eram pequenininhos, eles mal conseguiam puxar os carrinhos com ferro e carvão. Aqui está mostrando isso, tá? Para que eles faziam isso? Para conseguir se manter e ajudar os seus pais na questão de manter a comida em casa, tá? Então, os operários, né? Eles começaram, então, para conseguir melhores condições de trabalho, os operários passaram, então, a lutar por melhorias, pela criação, né, de leis que protegessem o trabalho deles, para que eles não fossem, então, submetidos a essa situação de trabalho escravo, né, com baixíssimo salário. E aqui começa um pouquinho umas mudanças, né? Aqui ainda vai falar um pouquinho como que era feito o trabalho dentro das fábricas. Minha indicação para vocês, eu vou enviar o link que vocês assistam esse filme aqui. Alguém já assistiu esse filme? Página 44, vamos lá. Alguém já assistiu esse filme? Tempos Modernos? Eu já. Já assistiu? Sim. Eu também. Ótimo, então já assistiu. Quem não assistiu, assista, tá? Assiste. É muito importante para vocês entenderem como que isso se deu. Eu acho que eu já assisti na escola. Ele. Já assistiu? Ótimo. Se a gente tivesse em sala de aula, eu ia passar para vocês também. Mas até que dá para passar. Não, mas aí toma tanto tempo da gente, né? O dia que eu tentei pôr um vídeo para os meninos assistirem, travou e o filme não quis passar. Tive que enviar o link. O Zoom acaba não suportando. Então, olha só, né? O trabalho nas fábricas e a dinâmica da vida urbana mudaram a forma das pessoas se relacionar com o tempo, né? As pessoas que viviam no campo observaram a natureza para regular o tempo. Aqui, a racionalização do trabalho nas fábricas criou uma necessidade de controlar o tempo de produção. Antes, no campo, eles olhavam a natureza e tinham controle do tempo. Aqui não. Aqui, na vida urbana, como as fábricas, as pessoas tiveram, então, que tentar controlar o tempo para, então, que a produção chegasse no seu nível, no seu objetivo. Então, aqui surge o relógio.
né, para medir essas horas. Os minutos, os segundos passou então a prevalecer na vida desses trabalhadores aqui operários, tá? Isso aqui é o Charlie Chaplin, né? Ele é um grande, o filme dele é um filme bem demonstrativo, retrata bem a realidade como era essa época da Revolução Industrial. Ainda hoje, vocês acham que mudou alguma coisa? Pergunta. Ainda hoje, vocês acham que mudou alguma coisa? Sim, muita coisa. Isso, me cita alguma. Um exemplo. Tipo, os celulares. Antes não tinha nem celular e agora eles são digitais. Isso mesmo, o Tá celular já é um avançando grande o mundo recurso, inteiro. né? O que mais? E exemplo de trabalho, o que que modificou? Se vocês for comparar esse tempo com os dias atuais. Hoje em dia se usa muito mais máquinas, né? Bem mais do que É, antes. isso mesmo, né, Ana? A gente percebe que o recurso de produção, assim, ele inovou mais ainda, né? Tem mais ainda o recurso de máquinas, tem mais ainda o recurso tecnológico, né, para facilitar a questão do trabalho, mas é para facilitar a vida para o trabalhador que trabalha nessas empresas? Nem sempre, justamente para melhorar a produção dos donos, né? Professora, Oi, também pode a perguntar. evolução dos automóveis. Sim, a gente vê a evolução dos automóveis, né? É brusca até, né? Uma evolução muito grande mesmo, comparado ao primeiro carrinho que a gente tinha lá atrás, né? Realmente, hoje tem carro automático, semiautomático, até elétricos, né? Tem hoje em dia. Isso mesmo. Então tem muito assim, teve muito avanço, né? A sociedade ainda continua uma sociedade capitalista, uma sociedade de produção, mas as condições de trabalho, podemos dizer que hoje são melhores, né? Então, mas ainda assim tem uma coisa que nós não conseguimos ficar livre, né? Que é a questão do tempo. Ainda assim nós somos controlados pelo relógio, né? Então, se a gente parar para pensar no nosso cotidiano escolar, no cotidiano de trabalho dos pais de vocês, vocês vão ver que é tudo controlado e cronometrado, não é verdade? Na escola, por exemplo, a gente teria data de entrega de prova, datas de realizações de provas, né? Então, vamos deixar para pensar isso quando a gente retornar ao normal, né? Assim que tudo isso passa aí, a gente for liberado para voltar às nossas aulas presenciais, aí nós vamos pensar em tudo isso daí, né? Então, olha só, os historiadores, tá bem nessa parte aqui, ó. Os historiadores, eles consideram que é uma nova fase da Revolução Industrial, né? Que começou após o fim da Segunda Guerra Mundial, que foi em 1945. Então, a energia atômica e, posteriormente, o setor aeroespacial. Então, vale ressaltar essa divisão da Revolução Industrial em fases que apresentam variações de interpretação devido à complexidade do desenvolvimento da economia capitalista, seus desdobramentos e consequências. E aí aqui a gente passa para as consequências da Revolução Industrial. A gente viu que teve duas, né, especificadamente, e daí uma após outra depois da Segunda Guerra Mundial em 1945. Então, ou seja, a gente teve 3 revoluções. Então, a Revolução Industrial, ela consolidou primeiro o quê? O modo de produção em larga escala, né? Separação entre o trabalho e o capital. Então, o trabalhador, ele ia dispor da sua força de trabalho, enquanto que o empresário é dono das propriedades e dos meios de produção. O capital ficou cada vez mais concentrado nas mãos de uma minoria, tá? Então, isso não mudou, pelo contrário, só se intensificou. As máquinas se tornaram as protagonistas do processo produtivo. No campo era o homem, aqui já não é mais o homem, sim as máquinas, tá? Outra coisa importante, racionalizou então a produção, né? Impulsionou então a divisão do trabalho. A Revolução Industrial, ela representou, né, sob um ponto de vista produtivo,
uma integração de diversas etapas de produção, tá? Desde a obtenção da matéria-prima até o escoamento da produção, através dos meios de transporte. Isso aqui, ó, explicando como que é isso. Lá no início não eram fábricas de produção têxtil, então eles pegaram a matéria-prima, que era o quê? O algodão. Trabalhavam com ele dentro das fábricas para produzir os tecidos. Esses tecidos eram então transportados, vendidos para os outros lugares através do transporte, tá? Então, outra coisa importante, o crescimento da produção, né? Desenvolveu então esse sistema de transporte e isso favoreceu o quê? Expansão para o mercado mundial. Não só ficou na Inglaterra, pelo contrário, se expandiu para os outros países do mundo inteiro. Então, os países industrializados, o que eles queriam no século XIX? Novas áreas para expandir suas economias. Então, o que eles fizeram? Deslocaram pessoas dos centros urbanos, alterou a organização espacial da sociedade. As cidades foram, então, reflexo de contradições da sociedade industrial, né? De um lado, uma grande pobreza e precariedade dos bairros operários, e do outro, a riqueza e exuberância das novidades tecnológicas, acessíveis somente para uma parte da população, ou seja, donos das fábricas, comerciantes e banqueiros. O desenvolvimento tecnológico dos últimos séculos é indiscutível, porque é muito grande, né? Então, a expectativa de vida aumentou devido a esse desenvolvimento da indústria farmacêutica. Até então, as pessoas elas morriam por falta de conhecimentos, né, farmacêuticos e até médicos, né? E agora não. A indústria farmacêutica começa a ter nome na Revolução Industrial e assim as pessoas podem tratar a maioria de suas doenças. A vida cotidiana, ela ficou facilitada, né, ao progresso do transporte, né? A comunicação permitiu circular as pessoas, as informações, conectando as pessoas e informações com o mundo. Essas mudanças ainda um pouco limitadas, né? Mas no mundo industrial, então, teve então o problema da grande pobreza, desigualdade social e as questões da produção econômica para o mundo capitalista, tá? Então, para finalizar, esse consumo é resultado do aumento da produção do lixo, tá bom? Desde a produção agrícola até a embalagem final. E aí, ó, excesso de resíduo e impactos ambientais gerados por essa produção industrial, tá? E isso, meninos, para a gente fechar, é um desafio global que se encontra no meio ambiente até hoje. Então, é uma das grandes preocupações com os dias atuais, é isso. Essa grande produção em larga escala. E aí, meninos, a gente termina a nossa aula de hoje, porque o nosso tempo aqui já acabou, com essa atividade aqui, ó. Tá? Página 45, parada obrigatória. Tudo bem? Alguma pergunta? Pergunta? Não. Não. Tranquilo? Sim. Então, não tem dúvidas? Tá tranquilo o conteúdo? Qualquer coisa, me mandem um zap, qualquer dúvida, tá? Daniel, só para fechar, você está conseguindo fazer mais atividades e me encaminhar por e-mail? Porque eu não estou recebendo todas, eu recebo só uma ou outra. Então, eu tô mandando pra senhora, mas eu acho que não tá indo. Então, tenta enviar novamente, porque eu não recebi suas tarefas, não. Recebi uma, não recebi outras, tá? Você é o único do oitavo que está faltando. Meninos, então, até a nossa próxima aula amanhã, tá? Faça essa atividade, me mandem por e-mail, tá bom? Tenha uma ótima tarde. Tchau. Tchau. Tchau.